Já tem festa no Amparo, houve a primeira noite e vai continuar, né? A festa continua até o sábado, dia 9, no domingo, que é o grande encerramento, que é a procissão. Padre, prazer recebê-lo aqui, viu? Uma alegria, Jaqueline Oliveira está com você, Rodolfo. Uma alegria estar com todos os ouvintes aqui da 95 FM, que é essa emissora tão bem assistida e acompanhada aqui do Cariri, né, de uma credibilidade imensa. Agradeço também e cumprimento o Grupo Batinga Chaves, né, que preside aqui esta estação. Pois bem, você citou bem, Jaqueline, a festa de São Sebastião lá de Amparo. Na verdade começou, como você bem citou, no último dia 12 e vai até o dia 21. Né? 21, é verdade. É um costume já de um certo tempo não terminar no dia mesmo do padroeiro, mas terminar sempre no domingo. Né? Porque algumas paróquias, como você sabe, terminam as festas de padroeiro, exemplo aqui de Sumé, termina no dia, independentemente do dia de caia da semana. Né? Termina no dia, mas eu acho interessante também quando cai no domingo o encerramento, porque dá oportunidade para que mais pessoas possam, como é um dia, de certa forma, mais livre, possam participar. Então começamos a festa religiosa, logicamente, com apoio também das entidades locais, a exemplo da Prefeitura Municipal local, e estamos celebrando todas as noites a novena de São Sebastião lá em Amparo. É muita gente, eu gosto muito de fazer aquele contexto histórico, padre, mas quem foi São Sebastião, para a gente saber? São Sebastião, ele foi um soldado romano. Você sabe, e historicamente nós sabemos, que o Império Romano já deteve boa parte do domínio do mundo então conhecido, né? Entre regiões da Europa, regiões da África, da Ásia. Então, era um mundo conhecido, e então Sebastião fazia parte da guarda pessoal do imperador, né? Do imperador Diocleciano e também do imperador Maximiniano. Isso mais ou menos por volta do século II, século III, depois da cristandade, como a gente diz, depois de Cristo. Depois de Cristo. Né? Depois de Cristo. E era um período justamente que a religiosidade oficial do Império não era o cristianismo, mas o Império Romano ele detinha a sua religiosidade voltada ou à figura do próprio imperador, como um deus, digamos assim, né? Ou a divindades menores, que eram propagadas pelo próprio Império, porque era uma questão política também, religiosa, como detentoras de poder. Você sabe que a política e a religiosidade, ainda hoje, elas são detentoras de poder. Com certeza. Né? E, quando bem utilizadas, ajudam muito o povo. Quando mal utilizadas, elas prejudicam muito. Então, Sebastião, ele teve uma origem, não de uma origem simples, mas uma família que tinha uma certa condição, até porque muitos soldados naquela época eram chamados, ou eram, digamos assim, eram vindos, digamos, para o serviço militar também pela própria condição, ou alguns numa patente mais alta pela condição melhor das famílias, ou outros uma condição menor, então a patente era um pouco mais baixa, digamos assim. Mas eles buscavam pessoas que tinham um melhor porte físico, um melhor porte também até intelectual, de pensamento, mas pessoas que pudessem ser preparadas para obedecer em tudo às ordens, à ideia, à ideologia do Império Romano. A origem cristã de São Sebastião é por parte da mãe. Geralmente as mulheres elas detêm muito essa parte mais forte religiosa. Então a mãe de São Sebastião, ela seguiu um caminho cristão, ela se encantou por essa ideia, mas não era algo que podia ser proclamado abertamente, como hoje a gente, por exemplo, uma pessoa é católico, é protestante, segue em outra seita, etc. Tal, você pode abertamente, de certa forma, você pode dizer isso, não tem um problema, porque, né, até porque a questão da religiosidade ela é livre do nosso país. Né? O país é laico, mas você tem a sua escolha livre em termos religiosos. Então, naquela época não era possível. Ou você seguia a religiosidade do Império, ou você ficava no seu silêncio, ou então você era perseguido pelo Império. Se Mas fosse o caso, não podia se manifestar. Não podia se manifestar, principalmente como cristão. Uhum. Até porque, como o cristianismo, ele depois, já bem mais adiante, é que é assumido como religiosidade própria do Império, por conta da decadência do próprio Império na questão política. Então, você vê que são estratégias que vão surgindo depois para se deter de questões religiosas para fortalecer o próprio império. Então, eu digo que, historicamente, foi mais uma questão, digamos assim, de conveniência do que propriamente uma questão, digamos assim, de fé, de afeto pela fé. Isso lá atrás, né, lá no passado. Né?
Então, essas origens fizeram com que São Sebastião, através de sua mãe, tivesse, mesmo como soldado, chefe da guarda pretoriana, tivesse, então, um olhar diferente para aqueles que eram encarcerados, principalmente perseguidos por questões religiosas. Então, a história vai dizer que São Sebastião ele cuidava de muitos que estavam nos cárceres do Império de Roma, muitos que estavam padecendo questões de saúde, questões psicológicas, enfim, várias situações. Então ele dava, total. Assim, vamos assim dizer, uma assistência que era velada, uma assistência que não podia ser vista, porque como não era oficial, então infelizmente, alguns daqueles que estavam ali no cárcere e até mesmo alguns colegas também da guarda foram percebendo essa forma de agir diferente dele, essa relação afetuosa com os encarcerados. Então foram assim como que deduzindo aos poucos que ele estava seguindo um outro caminho. E daí foram surgindo as conjecturas, as denúncias que foram vindo, até que ele foi colocado perante o próprio imperador para ser questionado se realmente ele era cristão ou não, até que ele realmente assumiu essa identidade cristã, digamos assim, e onde foi forçado, porque primeiro você não era morto logo pelo império porque assumia a identidade, você era forçado ou era induzido a abdicar dessa ideologia de outra religiosidade que não fosse a oficial do império, para que você assim, por força de uma pressão, digamos assim, psicológica, abdicasse. Se você resistisse e não abdicasse, então você primeiramente era chicoteado, você era maltratado, tinha a questão psicológica, a questão de ameaça aos familiares. Então começava toda uma questão periférica até chegar propriamente na pessoa, até no último caso ser condenado à morte, que foi o que aconteceu com Sebastião. Porque a imagem mais comum de Sebastião é atada a uma laranjeira e as flechas. Isso, e as flechas. Mas que, na verdade, assim, foi uma forma de martirizar, mas ele não morreu daquele flechado. Então ele quase morreu, mas não morreu flechado. Ele morreu depois, quando recuperou-se daquelas flechadas, quando foi encontrado, digamos assim. A história vai dizer que Santa Inês foi quem o encontrou naquela situação e quem conseguiu cuidar para que ele se recuperasse, e ele depois se reapresentou ao império, ao imperador, e só depois, provocando uma cólera imensa do imperador por conta dessa reapresentação, dessa reafirmação como cristão, então o império então determinou que ele fosse morto, mas não mais a flechada, já que não tinha resolvido, mas sim a golpes como a gente diz assim, cacetadas, pauladas, digamos assim. Então ele foi morto dessa forma. Ele é considerado também um mártir, né? Sim, um grande mártir. 11h15. No próximo bloco vamos falar da programação, né? E como está a estrutura final para receber mais uma vez inúmeros católicos que estão indo na igreja todo dia, né? Para frequentar o novenário, que depois do terço, às 18h30, né? Começa a celebração eucarística. 11h15, em nome do Avícola Central, que está com descontaço para você de 20% do seu material escolar, tá? E também a Clínica Santa Júlia, Sumé e Serra Branca. Hoje é dia, em Serra Branca, da cardiologista doutora Júlia Gomes, fazendo também ecocardiograma. Atendimento em Sumé na sexta-feira com a doutora Jéssica Chardella, e no sábado nós temos endocrinologista, ginecologista e pediatra. Já, já. Na hora do almoço, informação, opinião, interatividade, como você nunca ouviu. Quem não gosta de um pão fresquinho com manteiga derretendo e um café quentinho? Deu até água na boca, né? Então corre na Panificadora Pão Nosso. Na Panificadora Pão Nosso, no Alto Alegre, em Sumé, você encontra o melhor pão da cidade, além de bolos, pão de queijo, salgados e muito mais. Padaria com produtos de qualidade é só na Pão Nosso. Estamos localizados na Rua Vicente Preto, próximo ao Fórum em Sumé. Organização Edgley. Programa de autorregulamentação das empresas e profissionais liberais de Monteiro. Com a contribuição de todos, nossa cidade cresce mais. De 8 de janeiro a 8 de fevereiro, empresas ou profissionais liberais que não são MEI devem procurar o setor de tributos na Secretaria de Finanças para regularizar sua situação junto ao município. Coloque seus tributos em dia, evite multas e contribua com o crescimento da nossa cidade. Prefeitura de Monteiro.
Cidade Trabalho. Clínica de Ultrassonografia Dr. Francisco Braz, sempre pensando no bem-estar de seus clientes. Especialidades em ultrassonografia geral, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exame citológico e clínica médica. Funcionando segunda-feira à tarde e de quarta a sábado, todas as manhãs. Marque sua consulta pelos fones 83-33-53-2684 ou 99623-1606. Clínica de Ultrassonografia Dr. Francisco Braz, Rua Manuel Duarte 64, Centro Sumé, Paraíba. Prorrogado! Foi prorrogada até 24 de fevereiro a campanha Compre em Sumé. Faça suas compras nos estabelecimentos credenciados de Sumé. Receba os cupons e concorra a valores em dinheiro. Uma moto pop 0 km e um caminhão de prêmios. Cheio de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Isso mesmo. Dinheiro, uma moto pop e um caminhão de prêmios. Transforme sua vida e comece 2024 com muitos presentes. Sorteio dia 24 de fevereiro na Praça José Américo. Campanha Compre em Sumé. Tem dinheiro, tem uma moto pop 0 km e tem um caminhão de prêmios. Participe! Realização Comércio Local de Sumé. Apoio Sebrae e Prefeitura de Sumé. Loja Ultimil, papelaria e armarinho, agora em novo endereço. Na Rua Leixo Bezerra, 301, próximo à Câmara de Vereadores de Sumé. As ofertas continuam para a volta às aulas. Temos papelaria, mochilas escolares, brinquedos, utensílio doméstico e decoração. É isso aí. Venha, seu filho vai adorar as mochilas com o seu desenho preferido. Chama no Zap 83 99877 2228. Loja Ultimil, papelaria e armarinho. Aqui você encontra o que há de melhor. Sabedoria até na hora de dormir. Qualidade você encontra aqui. Aqui tem qualidade. Então chega pra cá. O Wisdom Colchões vai te conquistar. Então chega pra cá. O Wisdom Colchões. Lojas em Sumé, Monteiro e Campina Grande. Contato 839-9699-6184. Siga o Wisdom Colchões nas redes sociais. Cama box, travesseiros e roupas de cama. É com o Wisdom Colchões. Sabedoria até na hora de dormir. Na hora do almoço, informação, interatividade, opinião. 11 horas e 19 minutos. Padre Gustavo com a gente aqui da paróquia de Prátoro Velho e Amparo. Estamos falando sobre o São Sebastião. A gente aprendeu muito a história de São Sebastião, né? É uma grande aula o rádio, uma grande sala de aula. Que bom. Sem esforço nenhum, a gente só escuta e aprende. É muito bom o rádio, padre. Isso mesmo. Eu sei que toda festa tem problema, né? E eu lembrava aqui ao padre que a calçada da igreja sempre é um grande camarote lá em Amparo, né? Às vezes eu chego lá, eu mesmo já tive vontade de ir para lá, mas não sei porque eu nunca fui, mas eu sempre tive vontade de botar a minha mesa lá. Fica muito legal, você na frente da igreja, aqueles batentes muito largos, alto, né? alto, uma visão privilegiada. Eu sempre fico lá da pracinha, atrás de um banco para sentar, mas o pessoal do Amparo já bota cadeira, eu vejo a hora de trazer um colchão, ventilador e tudo, né? Porque Amparo é frio. Padre, mas o senhor me dizia que esse ano vai tentar resolver o problema para evitar que as pessoas possam usar a própria igreja, né? Porque a calçada da igreja é a igreja, Claro. de camarote, né? Literalmente. Eu começo dizendo, Jaqueline, que você citou, já pensou em de colocar e ir para lá, né? Eu acho que a sua consciência foi justamente quem ele disse que não deveria ir. Respeitou o espaço. Deus ajudou, eu não ia. Respeitou o espaço. Veja, Jaqueline, faz 2 anos que cheguei aqui, é a minha segunda festa de São Sebastião lá em Amparo. Assim, uma das coisas que a gente percebe, eu digo isso pela minha percepção pessoal, que muitos que fazem essas festas, essas farras na calçada da igreja lá, que é um problema, não é de hoje, isso já é de muito tempo, não são as pessoas propriamente da cidade. Porque quem são as pessoas da cidade que são cristãos, católicos, ou até mesmo que não seja, geralmente não fazem isso. Eles respeitam muito, sabe? A própria percepção dos animadores locais lá, eles veem que não são pessoas do lugar, mas são pessoas às vezes que vêm de fora, que não têm conhecimento, não sabem, não se importa, mas nunca as pessoas do próprio lugar, sabe? Quando cheguei justamente as pessoas, os animadores da comunidade, né, como um todo, diziam, padre, a gente tem que resolver essa situação. E eu dizia, o senhor tem que falar na missa. Eu disse, gente, o meu antecessor passou 8 anos falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla aqui. Padre Carlinhos. Né, Padre Eude. Padre Eude, né? primeiro, depois... E então não resolveu essa situação. Por quê?
Se fosse só pelo povo local, teria resolvido. Mas como não são, aí fica difícil de resolver. Então, eu dizia, olha, por que a gente, não, em vez de estar reclamando, e é uma questão das autoridades locais públicas, é uma questão que falta policiamento, que falta isso, falta aquilo. Bom, não vamos levantar esse mérito agora. Por que a igreja, então, não toma outra iniciativa? E então a gente tenta cercar aquele espaço, aquela calçada da igreja. Porque você conhece lá, Rodolfo Creio que também conhece, e muitas pessoas lá em Amparo, o palco das festas de rua, ele fica próximo, ali Bem junto à próximo. prefeitura, então fica voltado para aquela parte da via central da igreja, da cidade, né? E querendo ou não, o espaço da igreja lá em Amparo é mais elevado. Então aquela calçada é como se fosse uma espécie de um camarote. É muito boa, Então você ali tem uma visão muito boa. Além de que ela é muito lisinha, dá pra dançar Sim. bem, desliza, né, mano? Desliza. Mas eu dizia, gente, o espaço daqui não é para isso. A calçada da igreja é uma extensão da própria igreja. É como a sua casa. A sua calçada é a extensão da sua casa. Com certeza. Né? Então, eu tenho que respeitar o espaço por ser extensão daquele espaço. Se é um espaço sagrado, a calçada também deve ser uma coisa sagrada. Então, já que não se obedece, já que não se entende por vias mais brandas, então vamos ter que fazer agora mais duro, mais severo, que é o quê? Gradear. Não é interessante porque tira um pouco assim da beleza, mas às vezes é preciso tomar essas medidas para ver se assim quem se comporta dessa forma aprende. Então nós mandamos confeccionar umas grades para colocar, mas não de forma fixa. Elas são como aquelas grades que tem muito posto de combustível, que eles colocam, quando o posto não é 24 horas, eles colocam à noite, fecham, né? E durante o dia, quando amanhecer, eles tiram as grades, para a gente colocar nesses períodos mais fortes. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com animadores de lá, até com o próprio prefeito, né, Inácio Nóbrega, sobre a possibilidade, quem sabe até de existir outros espaços futuros para eventos na cidade, porque você vê que Amparo é uma cidade relativamente pequena, então quando tem esses grandes eventos, a cidade fica cheia, vem muita gente. É verdade. A gente não vai dizer que não, fica assim, vem muita gente. Então, talvez, quem sabe, no futuro, um espaço maior, um espaço mais apropriado, um espaço de eventos, possa comportar melhor, até para o próprio afluxo das pessoas dentro da cidade, né? E é assim, graças a Deus que a gente conversa, a gente tem essa abertura, digamos assim, com as autoridades locais e sempre guarda essas ideias que a gente lança, mas também ideias que eles próprios também já tiveram, né? Então, eu acredito que o próprio tempo, a própria realidade, ela vai demonstrando que vão existir essas necessidades. Porque você vê que, comparando com as festas nossas de hoje, quando as cidades têm as festas de rua dentro da festa do padroeiro, não é como as festas de antigamente, que era só um baile dentro de um clube municipal. Agora é diferente. Né? Hoje é muito diferente. Então, um palco imenso, com estrutura de iluminação, de som, que abrange uma imensidão. E as pessoas com a facilidade de locomoção também vão em massa participar. Por exemplo, você vê isso, por exemplo, em Ouro Velho ontem, a festa que houve, né? Estão dizendo que foi 30 mil pessoas. Eu não desconfio, não, porque ninguém. Porque a capacidade do estádio eles estimavam em 30 mil mesmo, então né? a Se gente- encheu, A gente chegou não conseguiu perto. nem andar, 30 Fora mil. as pessoas que ficaram fora, né? Que Na não puderam entrar. arquibancada, outros voltaram, não ficaram. E eu digo isso não porque eu estava na festa, mas porque vindo de Amparo à noite, depois da novena, passei lá e vi um número imenso de pessoas, de transporte, etc e tal. Então você vê que são festas abrangentes, elas acolhem muitas pessoas. Mas você tem que ter uma estrutura, uma logística para isso também, né? Então, a gente tomou essa medida para poder Vai colocar conter as um grades. pouco mais. Sim, para colocar as grades, para conter Sexta. mais. A gente vai colocar entre quinta e sexta-feira. Fica Na verdade, até- as festas de rua geralmente são sexta e sábado, né? As festas sexta e sociais. sábado. Então, eu creio que entre ou quinta ou então sexta e sábado a gente já coloca, mas para o domingo a gente retira para o as domingo celebrações. não vai ter festa não na praça, esse ano não vai ter não. Até porque, como o prefeito fez o que pôde, não vai gastar no que não pode, né, gente? Exatamente, né? Tem que ter cuidado em relação a isso. Então vamos à programação, gente. Hoje é a 7ª noite, né? Isso. A 7ª noite, né, padre? Então, hoje nós teremos, então, no caso, a sexta-noite, tá? Hoje é quarta-feira, É a não é isso? sexta, Sexta-noite, sexta-noite. quarta-feira. Hoje, então, será a noite dedicada aos representantes dos poderes públicos, né? Poder executivo e legislativo. Também representantes, secretários e secretárias municipais, funcionalismo público, a Câmara de Vereadores, também a rede municipal e estadual de ensino. Então, são os noiteiros, né? Como a gente popularmente diz, a gente convida.
Teremos o terço às 18h30, já é um costume, e às 7 horas da noite a Santa Missa, que vai ser presidida pelo padre Mércio Aurélio, que trabalhou conosco aqui durante um tempo e hoje trabalha em Campina Grande, na Catedral. Né? Então virá celebrar conosco nesta sexta noite da festa. Amparo recebe na quinta-feira, no caso amanhã, o Dom Lucênio. Isso, então nós tivemos, com relação à programação, tivemos uma pequena modificação, porque Dom Lucênio viria celebrar conosco na próxima quinta-feira, no entanto, ele faz parte de uma comissão do regional aqui da CNBB, de catequese, ele preside essa comissão das pastorais da iniciação à vida cristã. Então, o que acontece? Quando nós fomos agendar a festa, ele não tinha lembrado de uma reunião que ele tem nesse mesmo dia, no mesmo horário, e ele tem, como presidente, ele tem que estar obrigatoriamente presente à reunião. Então, ele me ligou, há mais ou menos umas 2 semanas, para que a gente pudesse remarcar para vir celebrar noutra data, porque não tem condições de vir dia 18. Sim. Então, ele não virá celebrar dia 18 dentro da festa, mas virá celebrar porque vai ter crisma de jovens e adultos no dia 5 de março. 5 de março. Então, quem virá celebrar será o padre Assis Meira, que é o padre de São João do Cariri, lá do reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, lá de São João do Cariri. Virá celebrar substituindo assim a Dom Lucênio. Né? E como é que está as quermesses, padre? O pessoal está indo, está levando as alimentações? Sim, graças a Deus temos tido muitas doações. No último domingo tivemos à noite o jantar das famílias, que foi muito bom, naquele espaço que fica em frente à igreja, ali no centro comercial da cidade. Né? Tivemos a Santa Missa, depois tivemos o jantar das famílias, que é mais ou menos como o jantar dos casais que tem aqui em Sumé, né? Só que em uma dimensão um pouco menor, mas tivemos, e foi muito bom, organizado pelos casais do SCC, com doação, muitas doações da comunidade, das pessoas de boa vontade. Na verdade, assim, basicamente tudo é fruto de doação. Todas as noites tem a quermesse, todas as noites o pessoal participa, o pessoal adquire algo, compra, ajuda a comunidade, doações disso, daquilo, doações avulsas também. Então, assim, para o porte da nossa realidade, da nossa cidade, então as ajudas estão vindo. Né? E assim, isso nos deixa muito felizes, porque não é somente por uma questão financeira, mas pela própria participação das pessoas. Isso é bom, né? Porque o intuito principal da festa do padroeiro não é, como às vezes se pensa, só para arrecadar dinheiro. Não. Isso é fruto também, é uma necessidade para a gente poder fazer algo em prol da comunidade. Mas o principal é a evangelização. Então, se eu chamo um colega para vir toda noite presidir a novena à missa, e as pessoas vêm para ouvir aquela pregação, ouvir aquela palavra, se deixar catequizar e evangelizar também. Cada um traz uma mensagem diferente. Então, eu acho muito bom, mesmo sendo festas assim, perto uma da outra, Nossa Senhora do Rosário na Prata em outubro, Nossa Senhora das Graças em Ouro Velho em novembro, e São Sebastião agora em Amparo, agora no mês de janeiro, mas que traz uma participação muito boa e frutos bons também nessas festas no nível religioso. Então, muito bom. Quando o senhor colocou da arrecadação, os padres sempre têm um objetivo, né? Daquela arrecadação da padroeira, como o padre Marcondes aqui prestou conta, disse que ia ser para isso, para aquilo. O senhor já tem ideia de que for arrecadado, o que vai ser investido no Amparo? Sim. O ano passado, nós investimos a arrecadação para fazer um trabalho de manutenção do teto da igreja, que foi uma pintura, quase uma restauração, mas na verdade uma pintura interna e externa. Fizemos um trabalho de recomposição, porque em Amparo tem um problema muito sério, que é aquele salitre, aquela salina que corrói muitas paredes. Então a gente teve um trabalho muito grande para recompor tudo isso, então gastou-se muito, mas investimos. O nosso intuito esse ano, e para os próximos também, agora, se a arrecadação for suficiente, eu conto com a ajuda de todas as pessoas de boa vontade, né? Para que a gente possa colocar o forro da igreja. A igreja não tem o forro ainda. Não tem não tem o forro. Está na telha só. Só está no telhado, né? No telhado, desde que ela foi refeita. Colocarmos o forro da igreja, e como ela é uma igreja muito alta e muito comprida e larga, então é um gasto alto para colocar um sistema de forro. Por mais que seja um PVC ou coisa simples, mas é caro. Porque não é uma coisa de você colocar numa casa. Ela é compridona. Ela é comprida, a igreja deve ter mais de 30 metros de comprimento, né? Fora, mais ou menos uns 30 metros, fora a largura e a altura, porque você tem que incluir tudo isso para fazer esse trabalho. Não é toda pessoa que sabe fazer. Né? Tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional. E eu não vou investir um dinheiro que a comunidade doou para fazer um serviço mal feito. Né? Porque aí você faz mal feito. É aquela história do barato que sai caro depois. Não tem segurança, não tem garantia. Não tem garantia, não compensa.
E a gente também precisa lá fazer futuramente uma construção de um salão pastoral, que nós não temos, né? nós não temos, uma casa paroquial melhor, entende? Uma sacristia, que a igreja também não tem. Então são necessidades que requerem muito ajuda financeira. E às sabe? vezes as pessoas também, gente, às vezes tem uma casa para doar, né? Às vezes alguém não quer mais doar, já está no fim da vida, não tem filhos, os filhos estão bem. E as pessoas ainda, há muito tempo, as pessoas doam casas para a igreja. Poderia doar uma casa e o padre reformar para servir o salão paroquial, ou de apoio para a igreja, a casa pastoral. Então, assim, do Amparo, às vezes, tem uma pessoa que não quer mais a casa, vive lá abandonado. Tá? É mais fácil só reformar, né? É, só reformar. E é no centro, né? É bom chamar a atenção que, às vezes, você conhece uma pessoa que quer doar uma casa, né? Que não precisa mais da casa, não tem herdeiro e tal. Então, assim, as gerações vão passando e as pessoas vão perdendo o interesse em voltar para a cidade. Então, E o patrimônio se perde ali. se perde, né? acaba, deteriorado. Às vezes está o terreno caindo, né? Vai caindo tudo. Então, é bom que a igreja recebe. Claro. Tem Tá uma vendo, senhora- gente? tem- tem Vocês uma que são de Amparo, escuta o que o Jaqueline está dizendo, Tem viu, Rodolfo? tem uma senhorinha no abrigo, dona Lica, ela está me ouvindo agora no abrigo aqui de Sumé, que eu digo assim, eu soube que a senhora, aí eu chego mais com ela, eu soube que a senhora doou suas casas à igreja, 2 de Monteiras, doei e me arrependi, minha filha, doei mesmo, mas só não quis vender para gastar o dinheiro com o abrigo. Eu disse, não, minha filha, o abrigo já tem essa casa, eu doei tudo à igreja. E realmente ela doou. Antes dela vir para o abrigo, como ela sabia que eu não ia voltar, eu acho que ela não tinha filhos também, ela doou à igreja na hora. Chamou o padre lá e disse, tome, aqui é seu, passa o documento. Tem muita gente poderia E é uma fazer vantagem, isso. incrementa o patrimônio da paróquia. É verdade. Né? Porque o Serve a patrimônio... comunidade, né? Sim, porque Serve a assim, o patrimônio de uma paróquia é da diocese. Não é do padre. Então não é um patrimônio pessoal do padre. Se você quiser doar ao padre, você tem que chamar ele e dizer assim, não, isso aqui é uma doação pessoal para o senhor, e passa no cartório. A mesma coisa tem que ser para a igreja. Pra Não. igreja. O senhor, a senhora quer doar para a igreja, vamos ao cartório, vamos lá fazer o documento direitinho, a escritura, etc., passando para a paróquia. Porque eu administro, como pároco, os bens que não são meus. É verdade. Eu administro bens que são da diocese e da paróquia. Aqui tem umas 2 Né? casas paróquia, né? Acho que tem. Uma ali. Paroquial são 2, né? Uma paroquial, são 2 casas doadas já. Aqui em Sumé eu acho é pouco, porque assim, uma cidade como a nossa, né? Era para ter mais casas doadas à igreja. Mas é porque, assim, Jaqueline, ao longo do tempo, essa própria Prática, conscientização, essa prática devocional e de fé das pessoas, elas foi mudando muito ao longo do tempo, né? A própria deferência que alguns têm no pensamento de que a igreja é muito rica, que não precisa disso, né, etc e tal. Então isso foi sendo incutido na mente de muitas pessoas. Então, assim, às vezes por conta de uma administração errada, entende? Às vezes por conta de um contra-testemunho. Então, há as pessoas que infelizmente veem isso e se entristecem com essa A situação. questão do comércio da fé por parte de alguns, né? Também, porque acaba influindo. Mesmo que não seja propriamente o comércio, essa citação, entre aspas, do comércio da fé, da religiosidade no catolicismo, por exemplo, mas as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas, quando não sabem separar as coisas, então coloca tudo num bolo só.